importância da tuberculose. No entanto, nós vamos abordar aqui hoje o papel da atenção básica na tuberculose e o que a gente pode fazer, né, em termos de atenção básica para controlar a tuberculose. Então, primeiro, o que se espera da atenção básica e da estratégia de saúde da família em relação à tuberculose? Porque a tuberculose está entre as prioridades de saúde para o Brasil e o que a equipe de saúde da família pode fazer para aumentar a detecção de casos, para elevar a taxa de cura e para reduzir o abandono. Então, o que se espera da atenção básica? Então, se espera que na atenção básica exista uma equipe multiprofissional desenvolvendo um conjunto de ações que vão ser dirigidas tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. E essas ações, elas têm o objetivo de promover a saúde, de proteger a saúde das pessoas e da comunidade, fazer a prevenção de agravos, fazer o... Então, o que vai ser abordado da tuberculose, né? Então, vai ser abordado o que se espera da atenção básica e da estratégia de saúde da família, por que a tuberculose está entre as prioridades para o Brasil e o que a equipe de saúde da família pode fazer para aumentar a detecção de casos, para elevar a taxa de cura e para reduzir o abandono do tratamento. Então, o que se espera da atenção básica, né? A atenção básica é uma equipe composta, feita, desenvolvida por uma equipe multiprofissional que vai fazer um conjunto de atividades e de ações tanto para promover a saúde do indivíduo quanto da coletividade. E essa promoção da saúde vai incluir, além da promoção propriamente dita, a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico de possíveis agravos que as pessoas já tenham, o tratamento, né, a recuperação da saúde, a reabilitação e a manutenção da saúde. A estratégia de saúde da família foi o que foi definido pelo Brasil como a forma de fazer essa atenção básica. Então, cada equipe de saúde da família é responsável por um território onde ela atua e a atuação nesse território inclui a vigilância e o controle de doenças transmissíveis, onde se inclui a tuberculose, a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis, a vigilância da situação de saúde, a vigilância ambiental em saúde, a vigilância da saúde do trabalhador, além da vigilância sanitária. E por que a tuberculose é uma das doenças infecciosas mais antigas, né, que se conhece? Então, assim, as múmias no Egito já tinham tuberculose, porque que ainda está entre as prioridades no Brasil, né? Então, o Brasil está entre os 22 países no mundo responsáveis por 80% dos casos de tuberculose. Então, assim, nós ainda temos muitos casos de tuberculose. A nossa média anual está em torno de 70 mil casos de tuberculose a cada ano. No início, os sintomas eles não são valorizados, né? Ou podem ser confundidos com gripe mal curada, com tosse do cigarro, com tosse alérgica. Então, isso, muitas vezes as pessoas ficam doentes com tuberculose muitos meses antes de procurar a assistência médica, porque acham que é uma coisa que não tem importância, né? É um agravo que, se o caso não é diagnosticado por muito tempo, as pessoas ficam transmitindo a doença, ficam transmitindo o bacilo para quem está em volta. Porque como a transmissão é pela tosse, pelo espirro, por uma voz, pela fala mais alta, o bacilo fica no meio ambiente e é inalado por outras pessoas, então essa pessoa portadora de tuberculose pulmonar é responsável por manter a endemicidade. Cada uma pessoa com tuberculose que não é diagnosticada transmite para cerca de 10 a 15 pessoas ao longo de um ano. E não ter casos registrados na sua área ou no seu município não significa que os casos não existem. Eles podem não estar sendo detectados, e isso é uma outra preocupação que
para a gente ter certeza de que não tem caso de tuberculose na nossa área, a gente tem que fazer a busca desses casos. Então, isso é uma das metas do Ministério da Saúde, é que a gente faça a busca dos sintomáticos respiratórios para que a gente tenha segurança de que realmente está detectando os casos e que eles estão sendo tratados. Então, qual é o papel da equipe de saúde da família no controle da tuberculose? Então, garantir atenção integral e humanizada à população adscrita, não só para a tuberculose, mas para toda a população. Acompanhar os usuários em tratamento. Então, as pessoas que estão em tratamento de tuberculose, como é um tratamento longo, é um tratamento de 6 meses, essas pessoas precisam ser apoiadas, acompanhadas, para que não desistam do tratamento. Em geral, depois de 2 meses de tratamento, a pessoa já está bem melhor e muitas vezes acha que ficou boa e que já pode parar o tratamento. E que quando isso acontece, volta a ter os sintomas e há um risco maior de resistência do micro-organismo aos antimicrobianos que estão sendo utilizados. Portanto, realizar tratamento supervisionado é uma das alternativas para que o paciente não abandone esse tratamento, né? Então, assim, atualmente o Ministério da Saúde sugere que todos os pacientes com tuberculose sejam supervisionados, mas aquelas pessoas que já abandonaram alguma vez, aquelas pessoas que são dependentes químicas, as pessoas que não têm apoio social, as pessoas sem teto, as pessoas que moram na rua. Então, essas pessoas são pessoas que realmente precisam mais desse tratamento supervisionado. Tanto o usuário quanto a família, eles precisam ser orientados, né, da importância de concluir o tratamento, né, e da importância de, se mais alguém em casa desenvolver sintomas, procurar a assistência médica, porque dentro dos primeiros 2 anos depois de diagnosticado um caso, que é o período que a pessoa se infectou, se supõe que se infectou, há um risco maior das pessoas desenvolverem a doença. Então, prestar atenção continuamente, né, aos diversos níveis de atenção, porque eventualmente o paciente com tuberculose tem outras comorbidades, né? Então, essas pessoas precisam ser acompanhadas e encaminhadas a outros níveis de atenção eventualmente, né? E realizar o cuidado, à saúde da população adscrita, né? Então, tanto no domicílio quanto nos espaços comunitários e eventualmente até nos locais de trabalho dessas pessoas, né? Com todo o cuidado para não quebrar o sigilo em relação ao diagnóstico, em relação ao nome das pessoas, a identificar a pessoa, porque eventualmente tuberculose ainda é uma doença que pode levar à discriminação. Bom, e aí o que mais que pode ser feito, né? Construir estratégias para o atendimento e para a priorização dessas populações mais vulneráveis. Então, nas grandes cidades, as populações de rua, nas cidades mais distantes, aquelas populações em quem foi diagnosticado tuberculose e que vivem mais isoladas, né? Então, uma grande preocupação são os dependentes químicos, os pacientes portadores de HIV. Então, tanto que hoje é obrigatório solicitar o anti-HIV de todas as pessoas com diagnóstico de tuberculose, porque essas pessoas precisam de um atendimento mais de perto. A realização de busca ativa de novos casos. Então, assim, as pessoas, como tossir é uma coisa que muitas vezes não é considerado doença, né? Então, as pessoas às vezes acham que já faz parte, que é uma alergia, que não tem tratamento. Então, os tossidores crônicos, as pessoas que tossem há mais de 2, 3 semanas, essas pessoas precisam ser buscadas e precisam ser examinadas do ponto de vista de tuberculose. 5% dessas pessoas têm tuberculose e esse número é suficiente para manter o número de casos que a gente tem. Além disso, é necessário que a gente saiba quando que o paciente devia voltar para as reavaliações. Então, ele volta a cada mês e é importante que se acompanhe que ele devia estar aqui no dia 20
e se ele não vem no dia 20, alguém da equipe ir buscar essa pessoa. Porque depois de 30 dias sem tomar o medicamento, ele é considerado como tendo abandonado o tratamento e aí tem que começar tudo de novo, né? Então, assim, se a gente consegue recuperar o paciente dentro desse intervalo, a gente pode continuar o tratamento. E além dele ter que começar tudo de novo, há o risco de desenvolver resistência, e aí o esquema não vai ser mais o esquema básico, então vai ser tudo mais difícil e mais longo, né? Notificar os casos suspeitos, no caso da tuberculose a gente só notifica os casos confirmados, os suspeitos eles ficam só dentro da equipe até que seja definido. Preencher relatórios, livros, fichas específicas do Programa Nacional de Tuberculose. Tem um livro verde, que é o livro onde se registram os casos que foram confirmados. Ele tem um outro livro que registra os casos de sintomáticos respiratórios, quer dizer, as pessoas que vão lá e são identificadas como sintomáticos respiratórios e que fazem os exames de baciloscopia. Bom, além disso, desenvolver ações educativas para a mobilização da comunidade, para que as pessoas saibam que a tuberculose existe, para que as pessoas saibam aonde procurar quando estiverem com tosse, e orientar o uso das medidas individuais e familiares de proteção. Então, assim, não há necessidade de discriminar dentro de casa um paciente depois que ele é identificado ou que ele é diagnosticado com tuberculose, porque ele já vinha transmitindo o bacilo desde que ele começou a tossir. E depois de 20 dias, aproximadamente, que ele começou o tratamento, ele para de transmitir. Então, não há não há motivo para que a gente discrimine o paciente depois que descobre o diagnóstico. Então, ele pode comer com a mesma colher que todo mundo come, ele pode beber nos mesmos copos, não precisa separar nada, né? Porque não há motivo para isso, uma vez que quem tinha que se infectar provavelmente já se infectou, né? Então não vai ser essas 2 semanas que vão fazer diferença, e isso vai fazer uma diferença muito grande na forma como o paciente é acolhido dentro de casa, dentro da família. Então, o que precisa ser feito na área, né, pela equipe de saúde da família? Então, precisa identificar os sintomáticos respiratórios. Então, se a sua equipe é responsável por 5.000 pessoas, dentro dessas 5.000 pessoas, 1%, né, então 50 pessoas, deveriam fazer o exame de escarro todo ano. Então, se são 50 pessoas, se são 2 exames de escarro para cada pessoa, então 100 exames de escarro por ano, né, deve ser feito na sua área de abrangência. Então, é mais ou menos o que é esperado para 1% de sintomático respiratório que existe na sua área. Se na sua área não está fazendo esse número de exames de escarro, você não pode ter segurança de que você não tem tuberculose na sua área. Então, é muito importante que você acompanhe essa realização desses exames. Então, assim, quem é que identifica sintomático respiratório? Então, eles podem ser identificados na própria unidade de saúde, eles podem ser identificados nos centros comunitários, eles podem ser identificados nos colégios, eles podem ser identificados nas praças, né? Então, você tem só que ver que estratégia você vai usar para identificar esse sintomático respiratório. O paciente pode ter ido para uma consulta do hiperdia e a pessoa que está no acolhimento perceber que ele tosse. Então, essa pessoa pode ser convidada a fazer a coleta do exame de escarro. Então, é muito importante que as pessoas estejam atentas para a possibilidade de ter um paciente com tuberculose e identificar esse sintomático respiratório e solicitar a baciloscopia, né? Então, e aí para isso você tem que saber como que é feito o diagnóstico no seu município, na sua área de trabalho. Então, assim, você solicita a baciloscopia, o paciente leva a baciloscopia para
para sua unidade, ou ele vai entregar direto no laboratório? Quem é que registra que essa baciloscopia foi solicitada? A própria unidade ou o laboratório? Como é que você vai tomar conhecimento desses resultados de exames? O laboratório encaminha para a sua unidade ou o paciente vai buscar lá no laboratório? Então, assim, para você saber quantas pessoas estão fazendo o exame e para você ter certeza de que você vai ter acesso ao laboratório, você precisa conhecer esse caminho. Então, assim, em algumas unidades, o motoqueiro passa pegando os resultados 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ele tem um horário para chegar, então você precisa tomar conhecimento dessa rotina para que você possa orientar melhor o seu paciente para que ele não dê uma viagem perdida, né? De ir levar o carro e não poder entregar porque o motoqueiro já passou. Né? Então, isso é uma coisa que é importante. Então, para diagnosticar os casos de tuberculose pulmonar, você tem que solicitar 2 amostras de escarro e que, de preferência, a primeira seja coletada logo assim que você suspeita, se você tem possibilidade de ficar com essa amostra na sua unidade, ou de pedir que o paciente leve logo a amostra ao laboratório, isso para que não fazer o paciente vir 2 vezes e ele desistir de vir trazer as amostras. Às vezes ele não traz nem a primeira, às vezes ele não traz a segunda, porque ele precisa de um outro deslocamento. Uma outra coisa que precisa que seja feita é que tratar e curar os casos de tuberculose. Então, assim, o tratamento é gratuito totalmente, né? Está disponível nas unidades de saúde, né? E é um tratamento de 6 meses. Né? Então, você precisa conversar com o paciente e explicar para que você consiga atingir o que o Ministério da Saúde agora espera, 90% de cura dos seus pacientes com tuberculose. E para isso você precisa evitar o abandono. Né? Então, assim, você não pode deixar que o paciente ache que já está bom e que para de tomar o remédio, ou que ele explicar para ele que ele não pode substituir o remédio pelo álcool, por exemplo, né? Porque às vezes o paciente alcoolista, quando passa a se sentir bem, acha que não pode tomar o remédio porque prefere tomar a bebida alcoólica. Então, são conversas que a gente precisa ir tendo com os pacientes e vendo aonde que a gente pode intervir, né, para que o paciente consiga chegar ao final do tratamento, né? Então, assim, como é que a gente vai identificar os pacientes com sintomática respiratória? Então, como a transmissão da tuberculose é por via respiratória, por aerosol, né? Então o bacilo é eliminado pela tosse, pelo espirro e até mesmo pela fala. Ele fica em suspensão no ar, ou ele cai sobre as superfícies e depois ele pode ser suspenso novamente. Uma nova pessoa vem, inala essas gotículas, né, esses aerossóis, e o bacilo vai para o pulmão, né, e de lá ele vai para um gânglio, faz uma reação inflamatória pulmonar, vai para um gânglio, cai na corrente sanguínea e vai para os diversos órgãos, onde ele pode mais tarde se manifestar como doença. O mais frequente é que ele se manifeste como doença no pulmão, mas a gente pode ter meningite tuberculosa, pode ter tuberculose óssea, tuberculose renal, nos mais diversos órgãos. Né? Então, cerca de 1% da população tem tosse com expectoração a 3 semanas ou mais. E esses são o alvo, né, para a gente buscar os pacientes com tuberculose a princípio. Né? Aproximadamente 5% desses sintomáticos respiratórios, têm tuberculose pulmonar. Cada pessoa com tuberculose pulmonar bacilífera contamina 10 a 15 indivíduos por ano, e 1 a 2 dessas pessoas infectadas desenvolve tuberculose nos 2 primeiros anos. Depois disso, a proporção é menor, mas existe a possibilidade. Então, assim, muitas vezes tuberculose em pessoas idosas acontece sem ter uma nova fonte, elas estavam portadoras do bacilo, né, e anos depois a doença pode se manifestar. Ou então, se a pessoa tem uma doença
que deprime o sistema imunológico, também pode se manifestar tipo AIDS, né? Então, o paciente com HIV, ele pode, mesmo tendo se infectado quando era criança e agora na fase adulta tendo adquirido HIV, pode voltar a manifestar o bacilo que ele tinha já há vários anos. Além disso, a pessoa que precisa tomar corticoide em altas doses, a pessoa que tem uma neoplasia que precisa fazer quimioterapia, então são situações em que uma pessoa infectada, mesmo há muitos anos, pode reativar a doença. Então, como é que a gente vai identificar esse sintomático respiratório? O que a gente pode fazer na unidade de saúde para essa identificação? Então, a gente vai ter que sensibilizar as pessoas, né, as pessoas da nossa área de responsabilidade, para que, se elas estiverem tossindo, elas procurem a unidade de saúde. Então, como é que a gente vai fazer para essa informação chegar até eles? Então, primeiro, conversar com o agente comunitário de saúde. Então, falar com o agente da importância da tuberculose e do que é uma pessoa com tuberculose, de como é a transmissão da tuberculose, de como é o tratamento e explicar como é que pode fazer para trazer o paciente para fazer o exame, né? Uma outra coisa é conversar com os professores, porque os professores, principalmente os professores que são responsáveis pelo ensino fundamental a partir da 5ª série e pelo ensino médio, que são pessoas que já sabem tossir e eliminar o escarro, esses professores eles ficam na escola, né? E eles serão multiplicadores por muito tempo. Então, se eles têm esse conhecimento, se eles têm essa sensibilidade, vai facilitar muito, vai ajudar muito na descoberta de novos sintomáticos respiratórios. E uma outra coisa é a participação da mídia. Então, assim, os municípios, muitos deles têm rádios comunitárias, então tem jornalzinho do próprio município, das associações. Então, isso pode ser feito basicamente sem custos, né? Com o profissional, a equipe, ou alguém da equipe, levando as informações para o radialista ou indo ele próprio falar com as pessoas. A outra forma é fazer a busca ativa do sintomático respiratório no domicílio, né? E os domicílios que deveriam ser priorizados são aqueles domicílios onde houve caso de tuberculose, né? Exatamente por causa da transmissão, né? E essa busca ativa pode ser feita em outros locais, isso não tem problema nenhum. E identificar sintomático respiratório quando eles forem para a unidade de saúde porque está com dor no pé, porque está com dor de cabeça, porque precisa pegar o remédio da hipertensão. Então, são locais, são situações em que a busca ativa de sintomático respiratório e de caso de tuberculose pode ser feita. Então, assim, quando for conversar com o agente de saúde, fazer a sensibilização do agente de saúde, é importante que se fale que tuberculose ainda é uma doença grave, que ainda mata muitas pessoas. É importante que se fale que da existência dos casos no Brasil, no Ceará, e se você tiver os casos do seu município e até mesmo da sua área, você conversar com ele para que ele saiba que tuberculose existe, porque muita gente acha que não existe mais. É importante que você fale nessa conversa sobre a transmissão, como é que ela acontece, quais são os riscos que o contato tem, e muito importante que você discuta a cura, né, o tratamento e a prevenção do abandono, para que o agente de saúde fique realmente supervisionando esse tratamento, que sensibilize os outros membros da família para essa supervisão, né, para que apoie o paciente no tratamento e o paciente consiga chegar ao final do tratamento e obtenha sua cura desse episódio de tuberculose. Então, como é que faz a busca ativa desses sintomáticos respiratórios? Então, na visita domiciliar, interrogar, na visita domiciliar habitual, né?
o agente de saúde pode interrogar sobre a presença de tosse, de alguém tossindo na casa. Ou uma outra estratégia que pode ser feita é definir que esse mês todos os agentes de saúde vão perguntar nas casas pela tuberculose, pela tosse, se tem alguém que precise fazer o exame de escarro. Então, tem que orientar os sintomáticos respiratórios identificados sobre a coleta do escarro. Então, é muito importante que a pessoa que vai coletar o escarro saiba que tem que ser o escarro mesmo, aquela parte purulenta do escarro, que só saliva não é o ideal. Eventualmente até já foi encontrado bacilo da tuberculose na saliva, mas a probabilidade é muito pequena. Então, explicar para a pessoa que vá do lado de fora da casa, né, que respire fundo 3, 4 vezes e que na última vez que respirar fundo, expire já trazendo a tosse, trazendo o material que tenha ficado na árvore brônquica. Essas inspirações profundas, elas servem para mobilizar as secreções e quando faz a expiração forçada, a secreção vai vir, tem maior chance de vir a secreção mais espessa que tem mais probabilidade de ter o bacilo, né? Então, o que está definido atualmente é que são 2 amostras de escarro, né? 2 amostras têm uma sensibilidade semelhante a 3, mas eventualmente você pode solicitar mais amostras. E definir quem faz e em que momento é feito o pedido do exame, porque é importante que o agente de saúde detecte o caso, mas que alguém faça a solicitação do exame. Então, isso é uma outra coisa da parte operacional que precisa ser feita. Na unidade de saúde, a equipe de acolhimento que fica ali vendo as pessoas que estão aguardando as consultas, ela pode interrogar na hora de marcar, na hora de que recebe o paciente, se o paciente tem tosse. Então, se você determina que o mês de setembro vai ser o mês de fazer busca ativa de tuberculose na unidade, você pode conversar com as pessoas do acolhimento para todo mundo que chegar perguntar: o senhor tem tosse? A senhora está tossindo? E já oferecer um copinho para a coleta do escarro e orientar como é que faz, né? Então, a mesma coisa em relação ao local da coleta, né? Então, a coleta do exame, de preferência, feita na área externa, para que, se o paciente tiver tuberculose, ele não dissemine o bacilo ali na área onde as outras pessoas estão. De jeito nenhum, definir o banheiro da unidade como local para a coleta do escarro, porque outras pessoas vão usar e os aerosóis podem ficar lá com o bacilo, né? Então, de preferência, numa área discreta, externa da unidade de saúde, né? E coletar as 2 amostras de escarro. Bom, então, quem faz, é importante que você verifique e confirme quem faz os registros dos exames solicitados, para que depois que você solicita os exames, você ter como saber o que foi o resultado do exame, porque também não adianta você solicitar o exame e depois ninguém saber o resultado, o paciente não voltar para procurar e ninguém da equipe tomar conhecimento. Então, de repente, pode ficar um paciente com baciloscopia positiva sem você saber o resultado. A pessoa do laboratório ficar atenta para qualquer exame que seja positivo, já avisar para a equipe, né, que tem uma baciloscopia positiva, para que o paciente seja buscado o mais rápido possível para iniciar o tratamento. Então, é muito importante que tenha esse caminho, né, bem conhecido e bem organizado entre sair o exame, o paciente entregar a amostra e o exame, com o resultado do exame, voltar para a equipe, para que a equipe possa tomar as providências no que diz respeito ao tratamento, né? Bom, então, o que é preciso para a gente identificar os pacientes sintomáticos respiratórios? Então, precisa
primeiro que o profissional esteja sensibilizado, né? Então, o profissional tem que estar sensível para a importância dessa busca, para identificar as pessoas que tossem, tanto o agente de saúde na casa, como o técnico de enfermagem, o agente administrativo, a pessoa que está no acolhimento, né? Então, as pessoas que estão recebendo, os pacientes, estão recebendo os usuários, eles têm que estar atentos, né? Às vezes nem é o paciente que está tossindo, às vezes é o acompanhante, né? Então, eles têm que estar atentos para essa possibilidade, né? Então, organizar um fluxo de atendimento, né, e de realização de baciloscopia na sua unidade. Então, isso é importante para que você possa fazer o atendimento adequado, né? Então, depois definir quem vai fazer a busca ativa no domicílio, que em geral o agente de saúde é o primeiro da lista, né? E definir também quem identifica o sintomático respiratório na sua unidade. Então, prioritariamente as pessoas que ficam observando os pacientes, mas pode ser uma pessoa que esteja passando e ouça outro tossindo e esteja sensível e converse com o médico, converse com a enfermeira, né? Converse com o técnico e diga que aquela pessoa está com tosse, que se não seria um candidato a fazer a baciloscopia, né? Então, definir também quem aponta os locais aonde deve ser feita a busca, né? Como as baciloscopias vão chegar ao laboratório, quem faz a solicitação, quando coleta essas baciloscopias, qual é o fluxo de retorno. Então, é muito importante que essa parte operacional esteja bem definida para que você possa ter um resultado adequado do seu esforço de fazer a busca do sintomático respiratório, né? Então, para o diagnóstico de tuberculose, classicamente, além de tosse com expectoração, a gente tem perda de peso, tem febre geralmente baixa, vespertina. Às vezes o paciente se queixa de sudorese noturna, de astenia, de anorexia, né? Eventualmente de escarros hemoptóicos. Não é o que a gente está insistindo aqui, é que não precisa ter tudo isso para você pedir a baciloscopia, né? A baciloscopia é um exame que o Ministério da Saúde não põe limites, você pode fazer tantos quantos forem necessários e todos eles serão pagos ao laboratório, né? É um exame muito barato e que o custo-benefício, né, compensa a sua realização. Então, se a pessoa tem história de já ter tido tuberculose, se a pessoa tem história de contato com o paciente com tuberculose, se a pessoa é uma pessoa emagrecida, se a pessoa no exame físico tem um sopro tubário, então isso vai facilitar, do ponto de vista clínico e epidemiológico, o diagnóstico de tuberculose, né? Então, o diagnóstico atualmente, o diagnóstico principal, na maior parte das unidades de saúde, é feito pela baciloscopia. Então, 2 amostras de escarro para todos os sintomáticos respiratórios e, além disso, uma amostra mensal para o acompanhamento do tratamento, né? Então, assim, é de se esperar que a partir do 2º mês o paciente já tenha escarro negativo. Se ele ainda está com escarro positivo, ele pode ou não estar tomando a medicação, ou ser um caso de resistência, né, ao medicamento, às drogas que estão sendo usadas para tratamento. Então, esse paciente aqui já tem indicação de fazer uma cultura, né? E todos aqueles pacientes que são paucibacilares, quer dizer, tem poucos bacilos no escarro. Então, os pacientes que você acha que tem tuberculose, tem clínica, tem epidemiologia sugestiva, mas que a baciloscopia foi negativa, está indicada a cultura. As crianças que têm dificuldade de expectorar, a expectoração é pouca, está indicada a cultura. Os portadores de HIV está indicada a cultura e o Ministério da Saúde está tentando implantar a cultura já universal. Em alguns municípios, em alguns estados, isso já foi implantado. Então, todo mundo com suspeita de tuberculose, a primeira amostra de escarro, o material já vai semeado e já vai para a cultura como rotina, né?
E o teste de sensibilidade está indicado nos pacientes com contatos de tuberculose resistente, nos pacientes que já se trataram alguma vez e que estão em retratamento, e nos pacientes imunodeprimidos, nos pacientes portadores de HIV/AIDS, né, que são pessoas que têm maior chance de ter resistência aos medicamentos, né? Além disso, também se faz cultura dos pacientes e teste de sensibilidade com baciloscopia positiva ao final do segundo mês, ou os pacientes que tinham negativado, mas no quarto mês, no quinto mês, voltam a ter bacilo na baciloscopia de controle mensal. São pacientes que, esses pacientes têm indicação de possível resistência ao tratamento, né? Atualmente já está disponível, não é ainda de uso universal, mas algumas unidades de saúde já têm a pesquisa do DNA do bacilo, onde você pega uma amostra do escarro e essa amostra de escarro é colocada num aparelho que detecta o DNA do bacilo, detecta inclusive se ele é resistente à rifampicina, e em 2 horas você tem esse resultado. Então, assim, tomara que isso já se universalize. Por enquanto, as unidades que estão dispondo desse método de diagnóstico, isso facilita muito, porque você diagnostica de imediato e já indica o tratamento e já agiliza tudo isso e reduz o tempo de transmissão da tuberculose na comunidade. Exame histopatológico só tem indicação quando a gente não consegue, geralmente tuberculose extrapulmonar, né? Quando a gente não consegue fazer a demonstração do bacilo de uma forma mais simples, né? A sorologia para HIV faz parte dos exames, né, de diagnóstico. Então, assim, na hora que você diagnostica o paciente com tuberculose, você já solicita a sorologia para HIV. Em algumas unidades tem o teste rápido e aí você já tem o resultado na hora, se o paciente é portador do HIV ou não. E em outras unidades é feita o ELISA normal e vai para o laboratório e vai levar alguns dias para ter o resultado. A radiografia de tórax é importante para você ver a extensão da lesão, mas ela não é essencial para o diagnóstico, principalmente não para as áreas mais remotas, onde fazer uma radiografia de tórax é mais difícil. Então, se você tem uma baciloscopia positiva, isso é suficiente para você iniciar o tratamento. E outros exames complementares só estão indicados de acordo com o que o paciente tem já de comorbidade, de acordo com o que você tem disponível na sua unidade de saúde. Ou se o paciente apresentar eventos adversos com o uso da medicação. Então, hoje, o tratamento no Brasil é feito com 4 medicamentos. Eles vêm num comprimido só. Então, durante 2 meses, o paciente toma rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E, ao final dos 2 meses, ele passa a tomar só rifampicina e isoniazida por mais 4 meses. Então, esse é o tratamento básico que está sendo feito em todas as unidades de saúde no país, né? E o ideal é que o tratamento seja diretamente observado ou na unidade de saúde. Se o paciente mora perto, ele pode vir na unidade de saúde, de preferência todos os dias, de segunda a sexta, né? Se não, pelo menos 3 vezes na semana. Ou esse tratamento pode ser supervisionado no domicílio. Então, ou pelo agente comunitário de saúde ou por alguém que a equipe de saúde da família detecte e identifique como uma pessoa que pode supervisionar esse tratamento. O objetivo é reduzir o abandono, apoiar o paciente para que ele consiga chegar ao final do 6º mês de tratamento. E a cada vez, né, é importante que o paciente saiba que ele precisa chegar ao final do 6º mês, né? Mesmo estando melhor, mesmo já estando assintomático, mesmo já estando sem
sem anorexia, já estando se alimentando bem, mesmo já tendo ganho peso. Então, é importante ele ser assegurado de que isso é necessário. Então, explicar o tratamento desde o início, explicar para o paciente, explicar que o bacilo tem as formas de se esconder do sistema imune, que ele tem a forma de ficar quase em situação de latência, como se ele estivesse se fingindo de morto, para que a pessoa que estava doente pense que ele já desapareceu. Então, é muito importante que o paciente saiba disso para que ele junte as forças para terminar 6 meses de tratamento, que não é uma coisa muito simples, né? O paciente deve saber dos eventos adversos, então, ele deve saber que a urina dele vai ficar avermelhada, porque a rifampicina faz dar cor à urina, que o suor dele vai ficar avermelhado, né? Ele precisa saber que isso não significa que ele está pior, né? Então, é importante que ele saiba desses eventos associados aos medicamentos, para que ele não se assuste, né, e pare o remédio achando que não era esperado. Reforçar a necessidade do tratamento a cada visita, identificar os pacientes faltosos. Então, é essencial que você saiba que o paciente, quando é que o paciente vai voltar, e se ele não voltar, você detecte logo e mande buscar, mande saber o que houve, para que ele continue o tratamento. O paciente com dependência química é um paciente que precisa de mais atenção, porque a doença é uma intercorrência e o prazer dele está associado ao uso do fármaco, do álcool, do medicamento no qual ele tem dependência. Então, esse paciente ele ainda precisa de mais atenção, né, para que ele consiga chegar ao final do tratamento, né, e tanto ele não adoeça quanto não transmita para outras pessoas. Se tiver possibilidade, o ideal é que esse paciente tenha cesta básica. Se é um paciente sem teto, que ele tenha um local de apoio para se alimentar e eventualmente para dormir, né? Que essas ofertas paralelas, elas ajudam o paciente tanto a se recuperar quanto a manter a adesão ao tratamento, né? Uma outra coisa que faz parte do trabalho da atenção básica é a investigação dos contatos, visto que a gente sabe que, como é transmissão por aerosol, a transmissão por via respiratória, as pessoas que estão mais perto, as pessoas que convivem, as pessoas que passam o dia no trabalho com uma pessoa com tuberculose, as pessoas que dormem no mesmo quarto, essas pessoas vão ter um risco maior de se encontrar com um bacilo, né, que foi eliminado pela pessoa que está com tuberculose pulmonar. Então, as primeiras pessoas que precisam ser investigadas em termos de estarem com tuberculose pulmonar ou estarem com tuberculose são as pessoas que são os contatos dos pacientes com tuberculose. Então, a cada diagnóstico de paciente com tuberculose, precisa ser feita essa busca no domicílio, essa busca entre os vizinhos, que são as pessoas que têm mais contato com o paciente, a busca nos locais, tipo assim, na igreja onde ele frequenta, onde fica várias horas por semana. Se o local de trabalho é um local fechado, essas pessoas são consideradas contatos. Então, essas pessoas são as pessoas que precisam ser acompanhadas, né? E essa busca ser feita logo depois do diagnóstico, mas também ao longo do próximo 1, 2 anos, que é o período em que essas pessoas têm mais chance de desenvolver tuberculose. Então, o ideal mesmo é que, pelo menos uma vez por ano, fosse feita uma busca de sintomático respiratório na área, né, onde a equipe está responsável, porque aí diagnosticaria não só a tuberculose nessas pessoas que são contatos, mas nos outros sintomáticos respiratórios
que porventura apareçam nesse intervalo, né? Bom, além do exame de escarro, também pode ser feito o teste tuberculínico, que é o famoso PPD, né? Então, para que vai servir o teste tuberculínico? Ele vai servir para identificar as pessoas que inalaram o bacilo, se infectaram com o bacilo, mas não adoeceram. Então, essas pessoas, se elas não tomaram BCG, ou se tomaram BCG há mais de 2 anos, tem uma história de contato com o bacilo da tuberculose e tem um PPD de 5 milímetros ou mais, essas pessoas têm indicação de fazer o tratamento da tuberculose latente, que é com isoniazida durante 6 meses. Então, e se essas pessoas tiveram tuberculose ou tiveram um PPD há menos de 2 anos, então vai ser considerado um PPD maior do que 10 milímetros, que é o mesmo tamanho de PPD para profissional de saúde, para ser considerado portador de infecção latente. Uma outra coisa que é muito importante que a gente esteja atento é que, quando for fazer as buscas ativas de contatos, a gente não dizer que está se referindo a um paciente específico. Então, assim, a identidade do paciente com tuberculose, ela tem que ser mantida em sigilo, exatamente por conta da discriminação. A gente não sabe se o vizinho sabe que o paciente tem tuberculose, se o colega do trabalho sabe que o paciente tem tuberculose. E essa informação, se for ser dada, tem que ser dada pelo próprio paciente e não por nenhum membro da equipe. Então, a gente tem que ter cuidado com esse detalhe. Então, assim, em resumo, o que a atenção básica, o que a equipe de saúde da família precisa fazer para controlar a tuberculose na sua área? Primeiro, sensibilizar a equipe para identificar os tossidores, que é para poder a gente saber que identificou os tossidores e que esses tossidores não têm tuberculose. Depois, divulgar essa ação junto à comunidade, seja por meio do agente de saúde, seja por meio da rádio, seja por meio de panfleto, seja por cartaz na unidade, seja nas escolas, nos espaços que vocês tiverem acesso, para divulgação de que é importante que as pessoas pensem se estão tossindo, né? E que, se estão tossindo, procure o atendimento médico. Conhecer o fluxo de entrega e de retorno dos resultados de exames no laboratório, porque às vezes a equipe solicita, mas nem sabe bem como é que as coisas caminham, né? E aí, para ver o que pode ser organizado, melhorado, facilitado, tanto para o paciente quanto para a própria equipe. Informar os contatos para procurar assistência médica. Então, assim, o paciente, foi feita a busca do contato, não tem nenhum sintomático respiratório na casa, os PPDs estão todos negativos, mas mesmo assim deve ser dada a informação de que, se alguém aparecer com tosse, uma tosse que demore, procurar a unidade de saúde, porque pode ainda não ter desenvolvido a manifestação clínica na época que foi feita a busca. Então, fazer os diagnósticos tanto dos sintomáticos respiratórios, quanto, obviamente, dos que têm, além de tosse e expectoração, outras manifestações. Fazer o tratamento diretamente observado, de preferência de 100% dos pacientes, e apoiar os pacientes socialmente desfavorecidos, que esse é um grupo em que a doença acontece com mais frequência, né? Então, além disso, cuidar da transmissão dentro da própria unidade de saúde, detectando os sintomáticos na unidade de saúde. Então, acho que era isso que eu queria dizer para vocês, que não é uma coisa complicada, que é uma coisa que cada unidade de saúde, cada equipe de saúde da família pode fazer na sua área de abrangência. Eu estou disponível para as perguntas.